dia. Cida do Bom dia. Botafogo, Bom dia. uma ouvinte fiel de vocês. Muito Parabéns pelo obrigado. programa, muito explicativo. Muito obrigado. Então, eu compro sim produtos da China, mas é de boa qualidade, mas também eu prefiro, às vezes, comprar os produtos aqui fabricados aqui no Brasil, que faz uma roda da economia brasileira, né? Uhum. E houve, no caso da taxa das blusinhas, foi um próprio pedido dos empresários brasileiros, né? E comprando o produto aqui do Brasil, eu preservo. Eu colaboro para preservar o empresariado e também o funcionário desse empresariado. Muitos Uhum. produtos do Sul, né? Calçado, roupa. Mas, enfim, nós devemos equilibrar as compras aí para também rodar a economia brasileira. Muito obrigado, excelente dia a vocês. Obrigado, viu, Aí Cida? vai realmente de consciência, né? Exato, Mas exato. não é o que pesa muitas vezes para o consumidor, né? Que Uhum. é a questão de preço mesmo, Pois né? é. Às vezes ele nem considera também a qualidade, Né? Vai pensando só mas no preço. Só antes da gente seguir, ô Sandra, mensagem aqui do Donizete também. Ele falou de uma compra que ele fez com o produto da China. Vamos ouvir. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia. Felipe Pereira e Sandra, os melhores do rádio. Uma vez eu comprei uma caixa de ferramentas com 12 peças, um kit, né, de ferramentas 12 peças, e veio 36. Aí eu entrei em contato com a empresa, eles disseram que podia ficar com a mercadoria, sem problema. Aí eu questionei se eu tinha que pagar alguma coisa a mais, eles falaram que não. Aí, Bom saiu no dia pra lucro, vocês. né? saiu no lucro. Donizete Vantagem. Campinas. Obrigado, viu, É. Donizete? O Ailton mandou aqui falando que não compra nada da China. Ele prefere comprar aqui no Brasil, olhar a mercadoria, ter aquela certeza, aquela confiança do que ele está comprando. E para entender um pouco mais, né, desse comportamento de consumo dos brasileiros, né, porque são aí 80 milhões que estão sendo Que estão girando a roda da economia da China. da China, exato, né, Felipe? E ó, tem inteligência artificial influenciando Pois também é. essas escolhas. A gente está em contato com a Merula Borges, que é especialista de finanças da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que fez esse monitoramento para explicar um pouquinho mais para a gente. Mais uma vez, bem-vinda aqui com a gente, Merula. Olá, bom dia a todos, bom dia para o pessoal do estúdio, para quem nos ouve, é um prazer estar aqui. Muito bom A dia. gente teve vários relatos aqui dos nossos ouvintes que compram por diferentes motivos, mas é aquilo, né? O preço é a principal explicação mesmo para esse crescimento tão expressivo em relação até ao ano passado? O preço tem um papel importantíssimo nesse movimento da economia aí. A gente vê os orçamentos mais apertados, as pessoas mais inadimplentes. Então, principalmente nas classes C, D e E, a gente tem um apelo maior ao preço. Quando a gente vai para as classes A e B, normalmente a gente tem uma preferência um pouco maior até pela qualidade, mas o preço também é um fator relevante, mesmo nessas classes sociais. E às vezes nem considerando os impostos, frete, né? Ou realmente algum problema na entrega. O frete é interessante, porque ele é um fator determinante no momento da compra. O consumidor prefere itens que não tenham frete, ainda que esse frete esteja embutido em algum lugar, porque, Uhum. assim, não tem almoço grátis, né? Alguém É. paga por isso, mas é aquela história, né? R$ 100, sem frete, ok. R$ 80 mais 20 de frete, Deus me livre, não dá. Então tem esse peso, esse cálculo mental que é feito no momento da compra e a ausência, pelo menos teórica ali do frete, ela é muito relevante na decisão de compra do consumidor. Agora o Pix se tornou a principal forma de pagamento nas compras internacionais, superando o cartão de crédito. O que essa mudança revela sobre o hábito financeiro do brasileiro, hein? O
Pix trouxe uma facilidade imensa para as transações, não só para qualquer faixa de renda. A gente viu ao longo das pesquisas que a gente foi fazendo, desde o lançamento do Pix, esse meio de pagamento foi crescendo e ele hoje ultrapassou o cartão de débito já há algum tempo, agora vem na frente até mesmo do cartão de crédito. É uma opção, uma modalidade que caiu mesmo no gosto dos consumidores. A gente vê brigas até externas aí com relação a isso, mas pelo gosto que o consumidor tomou por essa modalidade, que realmente facilita a vida. Tem vindo outras modalidades, né? O Pix parcelado, outras ramificações desse meio de pagamento que facilita ainda mais o dia a dia do consumidor. Mas tem que ter o dinheiro na conta, né? Também, né, Merola? Com certeza, justamente essa facilidade, ela traz uma comodidade para o consumidor e ela tem uma preferência em todas as faixas etárias aí, mas é isso, tem que ter dinheiro na conta. O Pix parcelado, ele é uma forma de financiamento, financiamento não, né? Ele é uma forma ali de tomar crédito. Então, é importante que o consumidor esteja atento às parcelas, que vai ter juros. O Pix deixa isso um pouco mais claro, né? O Pix parcelado, essa questão dos juros fica mais clara para o consumidor, mas não adianta pegar também o Pix de acordo com limite de conta, esse tipo de coisa. É melhor não fazer para que realmente use aquilo que tem disponível para não acabar tomando crédito sem entender direito a dinâmica desse crédito, sem saber quanto ele custa efetivamente. Até na esteira disso, né, o dado que mais chamou atenção aqui, 41% dos compradores não souberam informar quanto gastaram na última compra internacional. É um sinal de perda de controle do orçamento também, né? A gente vai vendo esse picadinho, né? 20 com 18, com 50, e aí no final dá aquela fatura do cartão ou aquele volume de gastos que o consumidor não entende como é que chegou naquilo. É muito comum parcelinhas, valorizinhos baixos, tomarem um montante maior, e aí quando o consumidor vê, ele já está num efeito de bola de neve ou já acabou extrapolando aquilo que ele tinha previsto para o orçamento. Tem que tomar cuidado mesmo quando os valores são menores, mesmo quando está indo... tem o dinheiro na conta, né, para fazer o pagamento, porque essa facilidade nos meios de pagamento, ela diminui fricção, né? Os problemas que tem ali no caminho, deixa esse caminho, essa trajetória do consumidor mais fácil, mas em compensação, ela também traz uma facilidade de ter uma compra acima daquilo que pode. E muitos foram fisgados por propagandas geradas por inteligência artificial, né? Tem o dado aí também em relação a isso, né? 15% dos consumidores acabaram se identificando com isso, né? Que descobriram o produto ali com algo que ele estava pesquisando, mas, ou às vezes sem até intenção, apareceu ali. Exato. Os algoritmos, a inteligência artificial são muito certeiros em traduzir os desejos do consumidor e mostrar isso para ele de forma muito frequente. Facilita as compras por impulso, e aí o consumidor que precisa deixar um orçamento em dia tem que tomar cuidado com isso, para não acabar extrapolando. É como aquelas prateleiras que ficam do lado da fila do mercado o tempo todo. A facilidade de comprar por impulso é maior quando você está o tempo todo exposto aos seus desejos, a facilidade de se render a esses impulsos é maior, principalmente quando você tem uma inteligência artificial com quem você tem conversado até sobre como se fosse amizade, né? Tem gente conversando aí com uma inteligência artificial como se fosse um amigo. E os algoritmos também entendem muito bem do gosto do consumidor, e aí é importante deixar tudo em ordem. E para aquele que precisa manter o orçamento em dia, é melhor até se afastar um pouco dessas situações para evitar as compras por impulso.
Agora, a tributação, né, de 20% sobre essas compras internacionais divide muito opiniões, como a gente ouviu aqui dos nossos ouvintes. Na prática, o consumidor, ele continua encontrando ou não vantagens nessas compras fora do país? Dá para ter uma conclusão? Bom, a gente incentiva o comércio local. É, é uma concorrência muito desleal, né? Porque o Uhum. consumidor, ele realmente ele vai buscar o preço, mas a questão da tributação pesa bastante para o lojista. Quando vem um produto de fora que não tem todas as cargas de impostos, de folha de pagamento, ele gera uma concorrência que não está alinhada, não está no mesmo patamar. Aquele que está no Brasil, produzindo no Brasil, gerando empregos, ele tem uma carga tributária diferente daquele que simplesmente importa, traz de fora e não tem essa mesma tributação. É uma Uhum. preocupação, inclusive, da CNDL, do SPC, de deixar. É claro que o consumidor, o lojista interno precisa ter uma carga tributária que seja mais condizente com aquilo que ele realiza, né? Os impostos são muito pesados, mas a gente também precisa desse equilíbrio, né? Já que aquele, aquele que está produzindo, gerando empregos no Brasil, ele tem uma carga tributária maior e acaba gerando uma concorrência muito desleal aí. E é isso, né? Assim, também o comércio nacional, de repente, conseguir, de alguma forma, equilibrar valores, já que o levantamento revela que 61% consumidores prefeririam comprar em lojas brasileiras se realmente encontrassem Exato. preço ou variedades semelhantes, né? Tem o nacional, ele entende melhor o mercado que ele está trabalhando. Ele tem uma noção melhor das preferências, dos modelos, tamanhos, até do clima, né, que às vezes influencia nos produtos que são usados no Brasil. Mas tem essa concorrência de preço. E aí é, é complicado porque o consumidor ele quer pagar mais barato, né? Mas também, de forma geral, o lojista precisa equilibrar isso, já que ele tem uma folha de pagamento que é pesada, ele tem os impostos, o que é diferente daquilo que vem de fora, muitas vezes, né? E Uhum. tem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes comentando sobre esse tema que nós estamos debatendo aqui. Vamos ouvir o Flávio. Bom dia, Bom dia. CBN, meu nome é Flávio Souza, falar aqui de Hortolândia, a respeito da enquete aí sobre comprar as coisas da China. É uma contradição aí, o pessoal fala que não compra da China, que compra direto da loja. Ele vai na loja, a pessoa que vende na loja comprou da China, o empresário que tem empresa grande, infelizmente, compra produto da China. Então, infelizmente, é uma cadeia, infelizmente está um amarrado ao outro. Tem produtos da China que é confiável e tem produtos que não. É isso aí, falei. Tchau, obrigado. Obrigado, viu, Flávio? E aqui é a Paula. Vou contar minha experiência. Precisei comprar um chuveiro esse final de semana. A diferença era R$ 80 mais caro na loja do que na internet. O vendedor me explicou que os impostos no sul são mais baixos. Lógico que infelizmente priorizei o bolso e não o lojista de Campinas. Comprei na sexta, chegou no domingo e já está instalado. Mensagem também do Edivaldo. Vamos ouvir. Estou ouvindo vocês falar sobre as compras da China. Já tentei comprar pelo aquele aplicativo Temu, sei lá, mas as propagandas são tão enganosas que eu acabei desistindo. É cheio de cupom, você não consegue nem acessar o aplicativo direito, Pois é. porque fica naquelas, desconto de 100%, mais não sei quantos reais de desconto, não sei o quê. E quando você vai comprar, você vai pagar a mesma coisa. Né? É muito estranho. O Léo. O pessoal fala que não compra da China para preservar a indústria do Brasil, mas não sabe que o Brasil é superavitário em relação à China. Se os chineses pensarem a mesma coisa em proteger as indústrias, quem vai mais sofrer é a indústria brasileira, porque a China diversificou muito mais a estratégia comercial no mundo. Tá aqui as opiniões suscitando vários debates nesse tema de hoje. É difícil a concorrência. E aí um ponto que o ouvinte colocou, né, de muitos comerciantes comprarem para revenderem também os produtos, né, Mirula? Tem essa questão da compra e da revenda, mas ainda assim existe
lojista que, mesmo quando ele faz isso, comprar. Isso é uma premissa básica do varejo, né? Você compra um valor e revende a outro valor. Mas ele tem ali os custos de loja, esse trabalho de curadoria, de encontrar aquele consumidor, esse relato que a gente ouviu aí do rapaz que não gosta de comprar na Temu porque não vem aquilo que é pedido, né? Então o lojista tem esse trabalho de curadoria, de entender aquilo que é melhor, de encontrar o fornecedor melhor, e também aqueles custos com a loja, com a folha de pagamento, com a equipe que está trabalhando, que demonstra para o consumidor o caimento, ou publica aquilo, enfim, existe um custo para que o lojista possa entregar não só um produto, mas também uma qualidade, ainda que um atendimento diferente para aquele consumidor. Então, isso tem que ser considerado também na conta. Mas é claro que a gente entende também que a gente precisa de uma tributação um pouco mais adequada para que o lojista nacional consiga realmente concorrer com aquele lojista de fora, porque existe um orçamento que está mais apertado e aí fica mais difícil fechar as contas para aquele lojista que tem que concorrer com alguém de fora. E é sobre esse novo comportamento diante das questões econômicas mesmo que vem essa pesquisa para a gente entender e ter alternativas aí para atender as demandas, né? Tanto dos lojistas quanto de consumidores. Merula Borges, especialista em finanças da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mais uma vez, obrigada por estender o debate aqui junto com os nossos ouvintes. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado. 10h31.